Seja bem-vindo ao podcast que vai fazer você entender de forma prática como comprar, vender e investir em imóveis nos Estados Unidos, lá no sul da Flórida. E quem está para falar isso com vocês hoje é a Ângela Blackman, que é corretora há mais de 10 anos lá no sul da Flórida. Seja bem-vinda. Obrigada, Ludmila. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos mais uma vez aqui, mais né? Uma vez. Vamos dar continuidade à nossa... E hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante, que isso daqui faz total diferença, sobre uma compra, né, de uma casa, sobre um investimento, que é o Credit Score. Então, explica pra gente aí o que é isso. Como a gente comentou, né, a gente falou um pouquinho sobre isso nos episódios anteriores, é uma sequência de compras, pagamentos, e você vai adquirindo um crédito, né? E esse crédito é o que vai fazer toda a diferença. Existem alguns programas que eles fazem sem o credit score, mas para o convencional, que a gente fala, né, que é o básico, né, eles vão exigir. Tem alguns programas que vai até de 620 acima, mas eu deixo essa parte para o banco. É só um pouco, isso aqui é só um auxílio um pouquinho, né, para que a pessoa entenda um pouquinho melhor. E o aconselhável mesmo seria 700 acima, para ele ter um juro menor. A gente falou, inclusive, em outro episódio sobre, mas eu acho interessante a gente reforçar sobre isso, que você falou uma frase que eu simplesmente falei assim, meu Deus, que diferente, sobre a questão de fazer dívidas. Que é melhor fazer dívida. Tem que fazer dívidas. Como assim? É porque você tem que provar, o banco quer entender, o credit score, né, que ele quer entender que você compra e paga. Então, quando você compra, paga, você tem pontos. Que você é uma pessoa que é boa com seus compromissos, né? Então assim, não é só ir fazendo dívida e deixar o negócio. Não, aí não. Se você não pagou um cartão de crédito por um mês também, você perde um monte de ponto. Então, tem que ser disciplinado. Cartão de crédito lá, make sure que você paga todo mês, que não deixe um pagamento atrasado, porque se você ficar 2 meses atrasado, faz a sua pontuação, cai lá para baixo, depois leva para cair, cai rapidinho, para você voltar, dá mais um pouquinho de trabalho. Demora. Então, assim, o problema não é o cartão. Então. É usar corretamente. E não deixar ultrapassar mais de 30%, são algumas coisas que a gente fala. Isso não quer dizer que você tenha mais de 30%, isso é um empecilho para que você compre, não necessariamente. Isso somando todos os cartões, por exemplo? O aconselhável é que você não use mais de 30%. Mas, se você tem mais de 30%, isso não quer dizer que você não está qualificado para comprar, porque afetar um pouco o seu crédito. A gente sempre aconselha que não deixa, compra, paga, não deixa os seus cartões ficarem lotados. Mas o cartão de crédito, a dívida lá é importante. Não só o cartão de crédito. Você comprou um carro, dívida em geral, tem uma dívida e paga. Eles querem entender que você é uma pessoa que tem disciplina. Comprou, pagou. E você comprou, pagou, você recebe ponto. Você deixou de pagar uma dívida, você perde ponto. Você tem alguma... você pode dar uma dica, né, para quem estiver assistindo, de hábitos simples que a pessoa pode ter, que ajuda nesse score, assim, no dia a dia, uma coisa prática do dia a dia. Exemplo, vamos supor, se a pessoa levanta, ela vai comprar um café da manhã e ela paga no cartão, talvez, qual que seria uma dica que você poderia dar? Então, eu conheci várias pessoas que não tinham nenhum cartão de crédito. Se você vai fazer compras, você tem um supermercado, né? Então, faça um cartão e faça o seu supermercado. Coloca a sua gasolina. Não precisa de fazer contas, horrores. Que o credit score analisa se você tem compromisso, que você compra, paga. Então, na data correta, na data correta. É assim que funciona o crédito. É o que a gente comentou antes, né? É muito importante. E aí, no caso, não vai fazer diferença, por exemplo, se você antecipa esse cartão, se você paga no adiantado? dia... Não tem problema. Só não pode pagar atrasado. Atrasado é problema, adiantado não. Certo. Mas se a pessoa não tem, vamos supor, ela não tem um cartão de crédito, ou ela tem um cartão de crédito, que eu acredito que dá para responder nas duas. Ela não tem um cartão de crédito, ou ela tem um cartão de crédito, mas precisa se regularizar nesse cartão.
Em quanto tempo dá para se regularizar ou se recuperar esse score? Olha, se ela não tem cartão de crédito, ou se ela não tem dívida, né? Não vamos nem cartão de crédito. Ela não tem dívida. Ela não tem como ter score. Ah, então ela não tem. Se ela não tem dívida, ela não tem score. Ou se ela tiver um score, ela tem um score super baixo que não se qualifica para nada. Porque o que é o score? É o comprar pagar, que é um histórico. É essa palavra que eu queria encontrar. É um histórico de que você compra e você paga e você é uma pessoa correta. Se você não tem nenhuma dívida, qual a prova que eu tenho que você é uma pessoa confiável? Então, se você quer adquirir um crédito, você tem que ter dívidas. Você tem que ter dívidas e comprometimento com aquelas dívidas todo mês, né? Pagar certinho. Então, ela não tem, a pessoa começou agora, certo? Em quanto tempo? Eu já vi pessoas com 2 anos conseguir chegar quase lá no topo. Foi caso raríssimo, mas eu já vi. Ele começou num business e aplicou para alguns cartões pós de trabalho e rapidinho, eu nunca tinha visto um crédito chegar tão alto em tão pouco tempo. Isso vai depender de como a pessoa administra a dívida. Eu consigo subir 40 pontos nos meus cartões, porque eu tenho vários cartões. Se eu vou lá e pago todos os meus cartões, eu vou conseguir subir 40 pontos em um mês. Entendeu? Cada caso é um caso. E onde você consegue ver esses pontos sem ser tendo que pedir, né, passar pelo processo de solicitar um mortgage? Eu aconselho, tem 2 aplicativos que eu particularmente uso e passo para todos os meus clientes, independente de qualquer coisa, porque tem fraude. Acontece fraude. Recentemente aconteceu comigo. Uma pessoa pegou o meu documento, aplicou para um cartão de crédito, foi aprovado e usou o cartão de crédito. Nossa. Um tempo depois, com esse aplicativo, que é o Credit Karma e o Experian. Esses 2 aplicativos são de graça, free. Ali você coloca todas as informações, eles vão fazer perguntas de identidade realmente, se você é você, e você começa a monitorar o seu crédito. Eu descobri porque eu recebi lá assim, parabéns pelo seu cartão de crédito. Eu sei, como assim? Eu não apliquei para nada. Aí eu fui ligar, fui me informar melhor, liguei para a companhia. Era um nome que eu tive no passado, não era nem meu nome atual. Endereços que eu tive que eu nem lembro de anos e anos atrás. E essa pessoa conseguiu aplicar. Se eu não tenho esse aplicativo, eu iria reverter a situação, mas seria bem mais complicado, porque eu não iria pagar a dívida. Isso iria afetar meu crédito, aí eu ia ter de correr atrás para resolver, para provar para eles que não sou eu. Como eu peguei a tempo, eu só liguei imediatamente, pedi que suspendesse. E nesses programas também você tem como frisar as suas para que ninguém, um exemplo, eu quero fazer uma compra, eu preciso de ir lá e liberar para que eu possa comprar. Então tem algumas coisas assim que é super interessante para que você proteja o seu crédito, porque muita fraude existe, né? E sempre existiu e vai sempre existir, né? Nós que temos que fazer o nosso trabalho e se precaver para que isso não aconteça, né? Ficar atento, né? Ficar atento, e acaba, isso. Se não ficar atento, dá uma dor de cabeça. E mesmo ficando atento. Para mim que graças a Deus, eu sou bem resolvida com esse tipo de coisa. Eu diria que eu fiquei um dia todo ligando para os bancos, tentando frisar todas as minhas contas, porque a pessoa tentou em outro banco novamente, só como eu já tinha frisado as contas, mas imagina uma pessoa leiga que não tem isso, até que ele descobre, aí ele vai aplicar por uma coisa e descobre que ele está com problemas sérios, que alguém... Então, assim, é interessante que faça esse Experian, a gente pode colocar depois lá para que a pessoa saiba, né? Vamos deixar aqui na descrição para vocês o nome, né? Certinho. É de graça. E ali a pessoa coloca as informações e ele vai estar sempre recebendo. Subiu o crédito, ele vai receber uma notificação. Caiu o crédito, ele vai receber uma notificação. Caiu, por que caiu? Porque você usou muito cartão ou porque você atrasou as parcelas. Então, é interessante, super interessante que a pessoa faça isso. Monitore o seu credit score, porque quando acontece um problema para resolver, a dor de cabeça é muito grande. Melhor às vezes, evitar. Coisinhas simples evita tanta dor de cabeça. Com certeza. Sobre score ruim. Pelo que eu entendi, né, e por todas as informações que você trouxe, então, realmente,
Às vezes eu posso ter um score ruim, mas se eu me dedicar, Você pode reverter. Posso reverter. Agora, se você teve vários problemas de atrasos, de devolver uma casa, devolver um carro, segundo os estudos, falam que pode levar até 7 anos para que isso deixe de te afetar. Se você comprou um carro, deixou de pagar, desistiu e devolveu, isso afeta muito. Se você comprou uma casa e desistiu, que você parou de pagar as parcelas e o banco tomou, isso afeta muito, muito, muito. Isso pode levar anos para que você consiga reverter toda a situação. Pode reverter, mas leva muito tempo. Nossa. Cartão de crédito, não pagou o cartão de crédito, simplesmente não fez nada, simplesmente deixou para lá. Isso tudo pode afetar os créditos e pode levar muito tempo e muita dor de cabeça para reverter. Uma outra pergunta, essa pergunta ela faz sentido porque eu fico pensando no credit score. Quem mora fora, né? Que é um investidor, uma pessoa que está pensando em investir lá nos Estados Unidos, mas ela não tem, Não tem um credit score. Ela não tem um credit score. A gente usa um programa diferente para eles. O investidor que não mora no Brasil, que não tem o Social Security, né? Ou mesmo o imigrante que mora nos Estados Unidos, que não tem o Social Security, que a gente chama que seria o CPF, né? Ele pode comprar sim, ele não tem o credit score. Às vezes o IT number, que é quando você se cadastra, tem uma forma lá, alguns bancos usam esse crédito. Mas se você não tem crédito, existe um programa que é um programa diferenciado. Só que aí por exemplo, se eu compro uma casa com conventional, com 5% de entrada, esse outro programa eu vou ter que colocar 20%, 30%. Entendeu? Eu estou dando exemplos. Cada caso é um caso, cada comprador ele tem uma história diferente, mas assim, a gente vai estudar o caso da pessoa e vendo que melhor ele se qualifica, né? Mas é possível comprar? Claro que sim. Aqui do Brasil, comprando nos Estados Unidos, a gente consegue usar a renda da pessoa aqui e comprar lá. E se ele mora lá, a gente consegue usar a renda dele lá, mas ele não vai entrar no mesmo programa que a gente estava conversando, que era o Conventional ou FHA. Ele vai usar um programa diferenciado no caso dele, né? Uhum. Isso aí também a gente deixa para o banco vai analisar e ver que melhor ele se qualifica. Mas é possível comprar sim. Eu já vendi para vários imigrantes que não tinham a documentação e a gente analisa o caso dele e vê que melhor ele se qualifica. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Quando você explicava, eu fiquei imaginando uma situação. Imagina só, a pessoa mora talvez aqui no Brasil, ela faz um investimento lá, mas se ela não tiver visto de permanência, ela não vai poder morar na casa dela lá. É só em questão de investimento mesmo. Não, né? pode. Uau. Ou isso facilitaria ou não? Como assim? Facilitaria um visto, por exemplo? Não, a casa não vai. Não, né? Ela não vai. Não vai te auxiliar nesse processo. No visto, talvez ela prejudique. Talvez ele entenda que ele vai ficar lá, né? Então, isso assim, pior. Não, mas assim, não. Para ele ter um visto, ele vai ter tem alguns programas, né? Ou seja, se você quer morar, você não compra a casa. Não necessariamente, mas assim, eles podem, se ele vê que ele tem vínculo lá, ele pode entender que ele, né? Então, pode acontecer, claro que pode, né? Então, assim, ou então, compre, mas não conte, né? Não, mas assim, comprando lá, existe uma coisa muito importante que eu acho que eu nem cheguei a comentar com você, mas para os imigrantes ou para as pessoas daqui, o interessante é que ele abre uma empresa lá para que ele tenha a propriedade no nome da empresa. Tem vários... Isso aí é um tema que a gente precisaria de mais tempo para falar sobre ele. Mas a única sugestão que eu dou é que se você vai comprar uma casa, abre uma empresa no estado que você estiver comprando, fica sendo do estado. Então, favorece algumas coisas de imposto na hora de comprar, na hora de vender.
Mas só fazer isso depois de tiver o visto, né? Não, Ou mesmo assim? não. Qualquer pessoa pode abrir uma empresa lá. Mesmo não morando lá. Ele está comprando uma propriedade lá, ele abre a empresa para que essa propriedade esteja no nome da empresa. Uhum. É mais fácil na hora da declaração de imposto de renda e vários fatores. Se você quiser saber mais sobre como comprar, vender, como investir, já sabe o que tem que fazer, que é se inscrever nesse canal, ficar atento aqui aos episódios e também pode fazer suas perguntas, né? Deixa aqui nos comentários. Qualquer dúvida, só ligar, mandar mensagem pela página, o que for mais conveniente. Estamos aqui. A Ângela está disponível aqui para responder vocês. E a gente se vê então no próximo episódio. Nós vamos falar sobre dívidas, sobre renda, sobre documentos. Então nós vamos esconder nada aqui não. Vai ser a verdade nua e crua. Com certeza. Até o próximo episódio e obrigada. Obrigada a você.